né, de um caso de um policial, eventualmente, né, que daqui a pouco ele tem um patrimônio muito maior do que ele pode efetivamente ter, né, e essas informações são importantes para que se faça, para que se apresente um contexto maior de uma reportagem. Então, eu vejo de forma assim, positiva o uso da câmera. Professora Neuza. Eu tenho alguma discordância em relação a isso. Eu acho que a câmera escondida e o microfone são alguns instrumentos que são muito perigosos, eu acho, no sentido de que um pouco isso que o Carlos estava comentando, do limite, né, do delito, ao ponto do jornalista vir a se tornar uma pessoa, enfim, um investigador, quase como um policial, entende? Eu acho isso muito perigoso. Eu não sei se é o caso de ser usado de uma forma contundente para auxiliar num levantamento de uma matéria. Mas o que tem se percebido é que cada vez mais tem se usado isso como um processo de levantamento jornalístico. Sem dúvida. Eu discordo um pouco. Cerca de 6 ou 7 anos, talvez um pouco mais, o Eduardo Faustini, da Globo, um repórter, repórter da Rede Globo, que não aparece também nas matérias, não aparece o rosto dele, fez uma matéria numa prefeitura, se não me engano, no interior de São Paulo, em que ele se passou por secretário daquela prefeitura e, em parceria com o prefeito, né, que autorizou, ele ficou durante um mês recebendo empreiteiros e dezenas de pessoas que buscavam aquela prefeitura, com as informações gravadas através de uma câmera oculta, e a partir daquela apuração da Globo se descobriu inúmeras possibilidades de falcatruas, de desvio de verbas, enfim, porque as pessoas iam lá de forma descarada e propunham N coisas, né? De que forma aquela informação seria possível se não com a utilização de uma câmera oculta? Entende? É essa que é a questão, me parece, né? É impossível que alguém com uma câmera no rosto diga: não, você quer receber 10% desse meu serviço que eu estou prestando aqui, quem sabe de passo 15%. É assim que sempre funcionou, entende? É isso que eu acho que é a discussão de fundo desse tema, né? Eu coloco da seguinte maneira: eu acho que o jornalista que quer buscar esse tipo de informação, né, ele tem que, enfim, consultar as fontes, ir atrás das denúncias, mas não seria o caso de usar esse tipo de subterfúgio. Eu acho que tem alguma forma aí de levantamento da informação que ele poderia buscar sem usar o equipamento, né? E para mim é um pouco arriscado demais, eu acho. Aqui a gente percebe que existem dois posicionamentos diferentes sobre o assunto, né? Mas eu acho ótimo essa discussão. Acho ótimo, porque é isso que a gente precisa mesmo, né? Esse tipo de discussão só melhora a atividade jornalística. E a ideia desse programa, Carlos, professor Neuza, é exatamente isso: é discutir a prática do que se faz e alguns posicionamentos que podem olhar para essa prática de outra maneira, né? Então, quando a gente trata das questões tecnológicas, e foi o momento que eu trouxe aqui nesse segundo bloco, a gente também trata de um momento em que o mundo todo conheceu o Wikileaks. A gente acompanhou aí e tal, o Julian Assange, que agora não está mais à frente, mas já tem uma outra pessoa à frente do Wikileaks e tal. Então, eu queria conversar um pouco sobre esse tipo de envolvimento, que aí não tem câmera oculta, não tem microfone oculta, são informações que estão aí para o mundo. É possível fazer jornalismo investigativo dessa maneira, Carlos? Aí tem uma dúvida, né? Por exemplo, como essas informações foram obtidas? Não está claro ainda a forma como o Wikileaks recebe essas informações, né? Você diria que pode ter algum interesse aí no meio disso tudo, que não seja simplesmente o interesse por informar? Não, isso eu acho que sempre pode ter, né? Mas eu acho que essa é uma discussão, uma segunda discussão. Mas tem uma primeira discussão que é de fundo, que é a forma como essas informações são obtidas.
ninguém sabe exatamente como elas são obtidas, né? De qualquer forma, são informações relevantes, né? Não, o jornal, ao receber essa informação, não divulgaria, me parece também questionável uma decisão dessa, né? Será que a população não tem direito a saber o que o seu governante pensa sobre determinado assunto? Então, acho que tem uma série de discussões ali que envolve o Wikileaks. Eu, particularmente, sigo o Wikileaks no Twitter, acho que é uma fonte de dados absurda. Mas eu gostaria realmente de saber mais sobre a forma como essas informações são obtidas, que eu não tenho muita clareza ainda de como elas vêm. Eu queria colocar aqui, Marcos, eu acho o seguinte, a gente também, junto com esse movimento maior do processo de amplitude da informação, em que a população, a sociedade, começa a se apropriar dessas questões, né, de querer entender melhor como é que a mídia funciona, a gente tem ouvido falar também no próprio dito jornalismo cidadão, né, que é uma questão, né, em que as pessoas começam a usar a câmera doméstica e tal para fazer o registro de fatos ocorridos, o celular. E aí tem investigação nisso. E aí tem um processo que é da própria sociedade e que está aparecendo, né, como se fosse realmente uma investigação, mas é uma postura do próprio cidadão que está se dando conta da necessidade de estar atento para o mundo que está à sua volta, né? Então, nesse sentido, eu acho que o uso da tecnologia, nesses casos, ela é contributiva, sim, ela é interessante, eu acho. Que alguém possa pegar o celular e fazer um registro, que alguém possa pegar uma câmera doméstica e fazer um registro, né? Sem ter o alcance do espaço midiático naquele momento, né? Mas ele é um produtor de comunicação. Esse cidadão é um produtor de comunicação. E aí ele se dá conta disso e se apropria dessa tecnologia. Eu acho que essa é uma das situações revolucionárias, eu acho, do processo tecnológico, que faz com que o cidadão se aproprie disso e entre no sistema, inclusive para tirar esse poder tão enorme, tão grande da própria empresa jornalística, né? Que eu acho que aí tem toda uma discussão também desse processo. Bom, é um tema amplo, é um tema com diferentes variáveis, né? Falamos de tecnologia, falamos de jornalismo cidadão, falamos de possibilidades do jornalismo investigativo. Vamos ter que seguir isso em outro programa. Agradeço muito ao Carlos Etichuri, repórter investigativo da Zero Hora, do Grupo RBS, à professora Neuza Ribeiro, doutora em comunicação, pesquisadora da Fevale, e a você que nos acompanha no Mídia em Foco. Seguimos pensando a mídia, observando a mídia e voltaremos no próximo programa com algum tema interessante que mostre o que nós estamos pensando sobre o universo jornalístico. Até lá!